Um dia triste para o futebol brasileiro. Morreu na manhã de hoje Adílio, camisa 8 do Flamengo, que fez história no Clube da Gávea, com muitos títulos, entre eles uma Copa Libertadores e o Mundial Interclubes. A bola continua rolando por aqui, Campeonato Brasileiro. O Botafogo reassume a liderança do Brasileirão na Série A. E é uma semana de definição também na Copa do Brasil. Participam do programa de hoje, aqui conosco, no estúdio da Rádio Nacional, onde gravamos esse podcast do No Mundo da Bola, a Raquel Mota, que é comentarista da equipe de esportes aqui da EBC, e o Maurício de Almeida, integrante da equipe de jornalismo aqui da EBC. Eu sou o Sérgio do Boccaccio, está começando o No Mundo da Bola. Bom, vamos começar falando do Adílio, né? Que é a notícia desta segunda-feira, um fato triste, mas que infelizmente já estava sendo esperado, visto que ele estava internado já há quase um mês com um câncer no pâncreas. Você vivenciou bem geração Adílio, né? Acompanhou bem o Adílio. Cara, Adílio foi disparado depois do Zico. Antes de tudo, Boccaccio, Maurício, a todos que nos acompanham. Pois é, Adílio foi, para mim, um dos grandes ídolos, né? Depois do Zico, até comentei que para mim foi muito difícil hoje até fazer o jornal ao vivo para falar sobre a morte do Adílio, porque meio de campo para mim a referência era Adílio e Zico, não tinha outro. Para mim era camisa 8, camisa 10. Era nessa sequência 10, claro, Zico e o 8. Então, pensar em futebol, pensar no meio de campo do Flamengo, sem pensar no Adílio, até na seleção brasileira, né? Porque o Adílio tem uma passagem pela seleção brasileira, não tem como pensar em futebol, meio de campo de qualidade, sem falar no nome do Adílio. Impossível. E era um jogador, Maurício, que não trabalhava muito lá do pessoal dele, o marketing, né? Então, talvez não tivesse essa grandeza que a Raquel coloca aqui diante dos torcedores. Assim, pura e simplesmente, se a gente puder dizer assim, pelo futebol que mostrava em campo. Os torcedores, como eu, que acompanharam aquela década de 80, aquele time maravilhoso, têm essa referência, como a Raquel falou, do Adílio como um grande craque ali. Se fosse em qualquer outra geração do Flamengo, ele seria o camisa 10. É que ele coincidiu de estar jogando junto com o Zico, foi muito bom para o Flamengo, bom para o entrosamento dos dois, mas ali com o Zico não dava para ser o camisa 10. E depois que ele parou de jogar, ele não continuou realmente fazendo esse marketing, atuando nas mídias sociais recentes. Era um jogador com a cabeça ainda dos jogadores antigos, que pensavam mais no futebol e menos no marketing. Realmente é uma falta muito grande que ele vai fazer. Um craque que levou o Flamengo ao Mundial, fez o gol na final lá em Tóquio, como a Raquel lembrou hoje mais cedo. Então, é um nome fantástico. Cria ali da Cruzada, vizinho da Gávea, né? Então, chegou ao Flamengo com 10, 11 anos. Identidade, sangue rubro-negro, sem dúvida nenhuma, um grande sangue rubro-negro, o Adílio. Adílio fez 617 jogos pelo Flamengo, é o terceiro jogador com mais número de jogos pelo Flamengo, 68 anos. Esteve no Flamengo de 75 até 87, marcou 129 gols, 5 campeonatos estaduais, 3 brasileiros, 1 Libertadores, 1 Mundial Interclubes. Eu cobria Flamengo para o Jornal dos Esportes quando o Zico foi vendido, em 83. E uma enquete que foi feita, o Adílio vai vestir a camisa 10. E aí ele se recusou. Ele falou, não, a 10 eu não quero, minha camisa é 8. Tem muita gente aí para vestir essa camisa 10, que era um peso a mais, né? E ele continuou com a camisa 8. E tem uma história também, quando o Pelé jogou pelo Flamengo, num amistoso no Maracanã em 79, a discussão era quem vai sair para o Pelé jogar. E ninguém queria sair, porque todo mundo queria jogar ao lado do Pelé. E aí quem saiu? O Adílio. Foi sacado do time numa disputa de bola num coletivo. Ele teve um choque, o médico imediatamente entrou e falou, não dá para ele jogar não. E aí ele ouviu aquilo e falou, você que vai sair do time e tal. E ele quietinho, do jeitão dele, saiu e não pôde jogar. Adílio jogaria hoje em que posição no meio-campo do Flamengo? Por certo, qualquer lugar era Adílio e mais o resto do time do Flamengo. Porque ele ainda jogava pela ponta esquerda também. Sim, camisa 8. Mas isso que era um ponto interessante do Adílio. Porque hoje a gente tem muitos jogadores que, claro, são polivalentes, mas é muito aquilo. O jogador é dono de uma parte do campo. O Adílio era dono de qualquer pedaço do meio de campo. Se você colocasse o Adílio para jogar pela direita, ele ia jogar. Se ele jogasse... Claro que ele jogava mais pela esquerda, mas ele jogava bem em qualquer posição no meio de campo. Então, hoje, se você colocasse o Adílio para jogar, ele poderia jogar tanto no lugar da Arrascaeta com o lugar do De La Cruz, tranquilamente, sem problema. Não teria tinha problema. Pulmão para isso. Tinha pulmão. E a qualidade do toque de bola do Adílio, era difícil você ver o Adílio errar um toque. Era muito difícil, era absurdo.
muito absurdo. Diferenciado mesmo. Um Né? jogador diferenciado, com futebol envolvente, partindo para cima. Como eu falei, a cara do Flamengo, né? O fim da carreira dele no Flamengo, o Flamengo acho que pisou um pouquinho na bola quando deixou ele embora, ele querendo encerrar a carreira no Flamengo. Faltou um pouco desse carinho na época para reconhecer o talento do Adílio e deixar ele mais uma temporada e terminar a carreira dele no Flamengo, né? O Adílio tem um busto na Gávea, inclusive, atualmente, por conta dessas conquistas todas. Foi feito em 2019, né, se eu não me engano. Foi. Aí, o busto. Fica aqui o nosso registro e o lamento aí que a família seja devidamente confortada, assim como os torcedores do Flamengo. Vamos falar de uma outra conquista, aí no caso do Flamengo, outra não, né? Uma conquista do Flamengo, Rebeca Andrade. Poxa. Que Ouro. atleta, hein? Não, e ver a comemoração das crianças da ginástica olímpica do Flamengo acompanhando ao vivo é algo assim emocionante. Eu estava vendo hoje, no momento que a Rebeca ganha a medalha de ouro e aí mostra ao vivo da escolinha do Flamengo. Nossa, você pensa quantas Rebecas estão ali, né? Como foi importante também o Flamengo, de certa forma, manter a sua equipe de ginástica e quantas Rebecas ainda virão, né? Ela tinha declarado que seria o último solo dela, mas depois dessa medalha de ouro... Espero que ela repense. Então, o que você acha? Eu espero que ela consiga competir no solo. Para quê? É a questão, né? Mas o problema realmente é a parte física, né? O joelho dela realmente está muito comprometido. Aqueles saltos é impossível, né? Quando você dá um salto daquela altura, caiu, o impacto vai forçando muito. Dela era continuar no salto, tentar fazer mais um ciclo olímpico, mas um ciclo olímpico com menos vigor, que foi esse ciclo olímpico fantástico dela, né? Você vencer a Simone Biles porque em Tóquio ela foi ouro também no solo, mas a Simone Biles não esteve. Sim, porque teve problema... Pois é. Agora ela ganhou em cima da Simone Biles. Sim. Então, para quê? É a dúvida, né? Eu lembro sempre de Parreira e Filipão na Copa de 2016. Para quê? Já eram campeões do mundo com a seleção. Sim. Mas atletas olímpicos, eles têm uns ciclos, então tem chance. Ela é nova para fazer mais um ciclo. Sim, eu digo a prova de solo. Mas quem sabe um ouro na sim, outro aparelho, ok. Ouro ela falou que geral. ia se empenhar mais na trave, Isso. que era uma dos esportes que ela que ela devendo. Hoje ela fez uma prova excelente. De todas, ela foi a única que não caiu, mas infelizmente ficou em quarto lugar. Né? Então, não foi esquisito aquilo? Pois e já né? está rolando um vídeo, inclusive, da árbitra chinesa com a medalha da menina que ganhou. Aquelas coisas, né? Será que realmente... ganhou bronze. Pois será que realmente teve alguma coisa contra a Rebeca? Tem uma colega nossa, comentarista, que fez a ginástica olímpica, estava comentando que o que pegou foi o grau de dificuldade e algumas posições que a Rebeca fez que ela realmente perde equilíbrio. Você vê em 2 movimentos que ela perde um pouco o equilíbrio. E isso teria mudado. Mas mesmo assim, eu não sou especialista em ginástica, longe de mim. Mas pro olhar do leigo... Maurício já fez. Não dou nem cambalhota. Então, pro olhar do leigo, é muito difícil você conseguir conceber como é que, dentre os 4 primeiros, você tem uma atleta que não caiu na trave e ela não é medalha. Ela não é medalha. Bronze, exatamente. Né? E aí o terceiro lugar que caiu também recebe a medalha de bronze. Por que a Simone Biles levou 5 minutos ou mais para receber uma nota? Que é outro ponto também. Chamaram VAR? O que foi São aquilo? 8 critérios para definir, né? Quando Mas você vai dar as notas. Muito demorado. Demais. Parece que queriam colocá-la de qualquer jeito. E ali o da no Rebeca pódio. foi assim, rápido. De todas as notas, a Rebeca foi mais rápido. Então, eu acho que teve aquela coisa do brasileiro que tem, né? Estão me perseguindo, mas eu acho que teve um problema. É estranho, assim. Assim como a Raquel, não é a minha especialidade comentar ginástica. Pelo que eu ouvi, falaram isso, que é o grau de dificuldade mais fraco e que ela teria interrompido algum dos movimentos, não concluído a sequência. Mas é estranho. Muito e essa Olimpíada, muita coisa estranha. A França... Judô, então? Não, o judô, aquele judô da França, que foi uma vergonha. Eu conversei com o Frederico Flecha, veio aqui no estádio, e ele disse que o regulamento deve mudar para a próxima Olimpíada. De novo? Sem essas punições que os árbitros impõem. Porque hoje em dia é o árbitro quem diz quem vai ganhar. É subjetivo. É muito subjetivo, exatamente. Vamos falar então agora de futebol? O que vocês querem primeiro? Copa do Brasil ou Brasileirão? Vontade. Do que você escolher, então vamos falar de Copa do Brasil, que tem jogo já nesse meio de semana. Quem entra com vantagem no jogo da volta? O Flamengo, que venceu o Palmeiras por 2-0, o Atlético Paranaense, que venceu o Bragantino, e o São Paulo, que venceu o Goiás também por 2-0. Desses 3, vamos dividir assim, quem entra com mais favoritismo? Aí eu acho muito complicado, principalmente tratando de Flamengo e Palmeiras, né? Porque eu ainda vejo o placar de 2-0 como um placar
é aquele falsa vantagem, porque o time já entra um pouco mais tranquilo, mas não é um placar tão difícil de você reverter, né, o 2-0. Você pode chegar, por exemplo, perder também de 2-0 na casa do adversário. E vai para pênalti. Sim, mas dentro do que a gente tem hoje, pensando na classificação do brasileiro, né, que seria, digamos, a realidade... Estou falando de 3 jogos, tá? Flamengo Sim, e Palmeiras, São Atlético Paulo. Paranaense e Bragantino, São Paulo e Goiás. Eu vejo com a maior dificuldade o do Flamengo. Quem entra como favorito é o São Paulo. Desses 3 que já ganham. O Atlético Paranaense está ali na meiuca, dependendo também. Eu voto com a relatora, igualzinho. Porque o Flamengo é um jogo fora de casa, Palmeiras faz faz um gol com menos de 10 minutos, aí vem uma pressão. O Palmeiras está em crise. Está em crise, mas na hora de uma decisão dessa, às vezes a crise fica de lado, os jogadores partem para cima, mesmo que não se existir realmente algum problema de relação com o Abel, que oficialmente não existe esse problema, na hora de um jogo é uma classificação, acho que eles deixam isso de lado. E tudo vai depender se o Flamengo consegue virar um primeiro tempo, um 0-0, ou consegue fazer um gol no contra-ataque, aí mata o jogo. Mas, caso contrário, é uma partida que não dá para falar que está definida. E Juventude e Fluminense? Juventude venceu por 3-2. O Fluminense está vindo numa sequência boa, o Mano Menezes acho que está encaixando, conseguiu mais uma vitória ontem, eu acho que o Fluminense vira esse placar no Maracanã. Eu concordo com o Maurício. Vocês estão concordando muito. É, porque a gente deve pensar bem parecido. Mas eu vejo que o Fluminense vem também numa onda, por exemplo, no Brasileiro ganhou já 4ª consecutiva. O Fluminense vem numa boa sequência, né? E o Mano parece que realmente encontrou a mão no time. Então, eu vejo o Fluminense nesse jogo contra o Juventude como uma perspectiva poder conseguir virar, quem sabe até levar para os pênaltis, né? Ou uma vitória de 2 gols. Eu estou vendo aqui, curiosamente, ninguém venceu fora de casa, né, na Copa do Brasil. E aí tivemos os empates. Atlético Goianiense e Vasco, 1-1. CRB e Atlético Mineiro, 2-2. Botafogo e Bahia, 1-1. Corinthians e Grêmio, 0-0. Quem passa? Vamos lá. Aí o do Atlético, eu acho que é o Atlético Mineiro. Atlético Mineiro, é mais fácil para cravar, né? Tomou um susto no jogo lá de ida, quase perdeu, no finalzinho conseguiu... Até virar, mas o VAR cancelou. O VAR chamou falando, não. Quase que foi, mas aí eu acho que o Atlético, pela essa diferença, um time de Série A contra um time de Série B, eu acho que o Atlético tem... Que é o único, né? Além do São Paulo, mas... Os outros jogos Botafogo, eu aposto no Botafogo. Botafogo e Bahia lá. Mas eu aposto no Botafogo. O Botafogo está com um time muito certinho, tem uma força física, um vigor muito grande, está dando tudo certo pro Botafogo, né? Apesar do Botafogo ter aquelas coisas que acontecem só com o Botafogo. A gente aqui na semana passada, falando de Copa do Brasil, qual o jogo mais imprevisível? E a votação deu Botafogo e Bahia. Eu acho que o mais fácil pro Botafogo. O jogo do Grêmio. Esse é difícil, esse não dá para... O Grêmio venceu bem o Atlético Paranaense, o Grêmio está melhor, mas... E Vasco e Atlético Goianiense. O Vasco também é uma incógnita, né? Porque parecia que ia melhorar, agora já deu uma estabilizada, você não sabe. É um jogo difícil, eu não consigo apostar em ninguém, não. Raquel. Flamengo e Palmeiras. De novo, é só falando do empate. Ah, sim, dos empates. Porque já pensa, né, nos jogos. Pensando no empate. Eu acho que sai o Atlético Mineiro. Eu fico também com o Atlético Mineiro. Acho que por conta também de ser de Série A e Série B. Grêmio e Corinthians, eu acredito que dê Grêmio. Porque o Corinthians também não vem numa boa tocada, até no Brasileiro. O Grêmio também não vem. Mas em decisões, o Grêmio tem saído melhor, historicamente, na Copa do Brasil do que o Corinthians. Então eu vou levar para o lado das estatísticas. Inclusive é o maior campeão, né? Sim, 6. é o Grêmio. Por isso que eu vou colocar por conta da tradição do Grêmio O Grêmio é bom em mata-mata. Sim, o Grêmio é bom em mata-mata. Então, nesse caso, ficou com o Grêmio e vencendo o Corinthians. E o outro que era Vasco e Atlético Goianiense. Eu também acho que vai ser uma incógnita. Mas diante do elenco que se tem hoje, da expectativa da torcida, eu acredito que dê Vasco com vitória simples. Ou empate para os pênaltis. Mas eu acho que passa o Vasco e fica o Atlético Goianiense. E falta um aqui, Botafogo e Bahia. Botafogo e Bahia. Eu concordo também com o Maurício. O Botafogo hoje tem um time muito organizado e o Bahia também não vem de uma boa sequência de jogos. O Bahia está muito instável. Então, ainda que tenha sido aquele empate de 1-1 aqui, né, no Engenhão, eu acho que o Botafogo consegue a vitória fora de casa e vai vencer o Bahia, talvez até por um placar um pouco maior do que 1-0. Então vamos lá, já que eu resolvi anotar os palpites, Flamengo e Palmeiras, quem passa? Flamengo. Tá, 2 votos para o Flamengo.
Atlético Goianiense e Vasco, 2 votos para o Vasco. Pode ser. Atlético Paranaense e Bragantino. Atlético Paranaense, para mim. Atlético Paranaense. São Paulo e Goiás, os 2 já votaram no São Paulo. CRB e Atlético também, 2 votos no Atlético. Botafogo, 2 votos no Botafogo. Sim. Grêmio e Corinthians. Eu fiquei com o Grêmio. Eu fico com o Grêmio também. E Fluminense e Juventude. Fluminense. Fluminense, vai. Vai. Eu falava, mas o Semana que Juventude é vem, diferente. semana que vem eu lembro isso tudo aqui para ver se vocês estão bons de loteria. Vamos ver. Lá, então. Campeonato Brasileiro, Botafogo 43 pontos, de novo é o líder, Flamengo um jogo a menos com 40, Palmeiras com 37. E a gente tem um jogo entre Cruzeiro e Fortaleza, que ainda não estão ainda distantes também do Botafogo. E aí eu volto a repetir a pergunta da semana passada, porque a cada vez a gente tem menos uma rodada no Brasileirão. O título está entre os 3? Botaria os 4, né? Apesar do Fortaleza não ter uma grande tradição, mas tem um time que vem fazendo a cada ano sequências de campeonatos bem feitas. Um técnico que já está lá há muito tempo, acho que deve ser o técnico que está mais tempo, não sei se é ele ou o Abel que está mais tempo. Os dois estão há mais de 3 anos. Então, ele tem um time na mão. O Fortaleza você não vê uma crise. Mesmo quando o Fortaleza perde alguns jogos em sequência, o clima continua em paz, continuam trabalhando e o Fortaleza vem chegando. Para mim, o Fortaleza seria a 4ª força. O Cruzeiro tá chegando forte ali também. Eu botaria 5. Cruzeiro, Fortaleza, Palmeiras, Botafogo, Flamengo. Esses 5. Eu também colocaria 5, mas no lugar do Cruzeiro eu colocaria o São Paulo. São Paulo está com 35, 8 pontos atrás do Botafogo. Mas o São Paulo vem também crescendo nessas últimas rodadas no campeonato e parece que se acertou também. Então eu colocaria também o São Paulo como uma das 5 forças. Para mim são esses 5 que estão disputando. Porque eu já acho que só tem 2 brigando pelo título. Que seria Botafogo e Flamengo. Botafogo e Flamengo. Eles estão mais para frente, mas... Porque você vê que o Botafogo já abriu 6 pontos do Palmeiras. E o Flamengo está com um jogo a menos ainda, lembrando disso. Podendo abrir 6 também, se o Fortaleza vencer o Cruzeiro, ele toma a posição do Palmeiras. Ele vai para o 3º lugar hoje à noite. Então também fica aguardando, mas de qualquer forma vai ficar entre os 5. É porque a gente está acabando o primeiro turno, né? Ainda teria Não, já está na segunda rodada do retorno. Só falta jogo do turno. Porque está pensando que tem essas... Isso aí que eu tô falando. Por isso que pro Flamengo ainda não acabou. Na parte de cima, né? A briga está... Dá para fazer uma análise melhor quando passar essas fases de Copa do Brasil e Libertadores. Sim. Ver quem vai adiante. Sim, por isso que eu coloco semana que vem. 5. Mas o Cruzeiro e o Fortaleza nem estão na Copa do Brasil, o que ajuda. Eles podem tirar vantagem e o Flamengo e o Botafogo começarem a perder alguma coisa. Por conta do uso do elenco também. Principalmente na parte com de o baixo, Tite que gosta de deixar o povo descansando. Pois é. Então, o que você acha disso? Você sabe que eu acho um absurdo, né? A Simone Biles descansou, a Rebeca descansou. Faz uns exercícios físicos pesadíssimos, dia sim, dia não, treinando. Um jogador que vai disputar o Wimbledon, Roland Garros, sozinho lá, joga 3 horas seguidas, é dia sim, dia não. NBA, já viu alguém pedir para descansar? Playoff da NBA é dia sim, dia não. Os jogadores do passado não descansavam. Ninguém gostava de descansar. Aí futebol tem que jogar uma vez por semana. Não dá, isso não desce de forma alguma. A pessoa só poder conseguir jogar uma vez por semana. Vai dizer que o futebol tem mais agressividade, é mais intenso do que uma partida do NBA. E playoff é dia sim, dia não da NBA. Então, não dá para descer. Ninguém senta no banco. Não dá para aceitar essa... Só se tomar uma Ainda punição. mais um time inteiro, né? Pois é, eu já questionei isso várias vezes. O time já pensa assim, eles não estão dando prioridade, também não vou correr. Eu já questionei isso várias vezes, até em outros programas. Eu não sou a defensora de ter que ficar poupando o time. Claro que o futebol hoje não é como o futebol que a gente tinha de 10, 20 anos atrás. O futebol realmente mudou. Hoje é um futebol mais corrido, mais veloz, mais pegado. Mas o jogador de futebol ele é feito para isso. O preparo físico dele é para esse tipo de atividade. Então, se você tem hoje um tipo de preparo que não está deixando o seu atleta ok, não é deixar o atleta descansando, é rever o método em que se prepara um jogador de futebol. Como, por exemplo, na Força Aérea Brasileira, quando chegou o novo caça. Eles tiveram que fazer todo um replanejamento daqueles pilotos. Porque ela é piloto. Eu fiz, mas não só... Eu trabalhei na Força Aérea.
Quando chegou o caça era novo... piloto? Mas era civil, não militar. Pois é. Fiz o curso e tal. Mas quando chega o novo caça, eles têm que fazer todo um preparo, porque é outra força. Então, o piloto vai deixar de pilotar um caça porque está além da velocidade dele? Não, você vai readaptar o corpo àquela realidade. O jogador de futebol é a mesma lógica. Não tem como você... não, o piloto não vai voar, o jogador não vai jogar. Não, você tem que readequar a mentalidade dos preparadores físicos para aquela nova realidade. Ponto, acabou. No nosso caso, Maurício, se a gente trocasse de carro, a gente diria, nossa, a gente pegou um carro mais potente, ela fala de avião. Tem diferença, né? Outro patamar. É outra carteirinha de motorista que ela tem. Mas é legal, é legal. É bom pensar fora Você da virava caixinha. Assim, de cabeça para baixo também? Mas só quando eu tava com o pessoal, eu nunca fiz, não. Mas é legal, já fiz voo de Tipo acrobacia. Rebeca Andrade. Mas virava Wanda, de cabeça pra baixo. recomendo, é muito legal voo de acrobacia. Fico no chão mesmo, é melhor. É melhor bem ficar legal. por aqui. É bem legal. Na parte de baixo, essa desigualdade de jogos é ainda mais evidente. O Atlético Goianiense, desculpe, tá, pessoal do Dragão, já caiu. 12 pontos, muito né? difícil. Já está a 9 pontos do primeiro fora da zona do rebaixamento. Muito difícil. Muito difícil. Cuiabá, 17, com 2 jogos a menos. Corinthians com 20, Fluminense com 20, com menos um jogo. E aí, saindo da zona do rebaixamento, o Internacional com 21 e menos 6 jogos. O Vitória com 21 e o Grêmio com menos 2 jogos. Então, lá embaixo, a confusão está estabelecida ainda, né? Mas algum grande você acha que pode cair? Ou quem corre mais risco aí? Vamos lá, dos grandes, dos 12 famosos, né? Corinthians, Fluminense, Inter e Grêmio. Para o que tem apresentado de futebol, e até nessa janela de transferências, o Corinthians foi o que menos se reforçou. E dentro da realidade do que apresenta hoje. Então, se você pega desses grandes que estão aí, né, com risco de cair, eu vejo o Corinthians como uma das grandes potências que poderão, ano que vem, jogar a Série B. Fluminense conseguiu se acertar agora com o Mano Menezes. Falta ver como é que vai sair agora no retorno. Mas, de qualquer forma, ele está melhor do que no primeiro. Ele está jogando bem. Era o lanterna? Exato. Já conseguiu 4 vitórias, está um time mais organizado. Mas o Corinthians não. O Corinthians está muito instável. Então, num jogo de pontos corridos que você precisa ter uma sequência de jogos positivos, o lado negativo está para o Corinthians. Então, eu apostaria numa queda do Corinthians, dentre os grandes. Dentre os grandes. Vamos concordar mais uma vez. Não pode botar a gente junto mais na bancada, não, que não tem discussão, não tem polêmica. O Corinthians está desorganizado em campo, está desorganizado administrativamente, problema com dívida, brigas internas, aí daqui a pouco começa a perder, vai ter torcida invadindo o centro de treinamento, aí fica aquele clima, barril de pólvora pronto para explodir. O Corinthians, para mim, é o que tem mais chance de cair. Fala. Para mim é o Corinthians. O Grêmio não tem, o Grêmio tem um elenco que não. Eu ia te falar do Grêmio, porque o Renato Gaúcho chegou a pedir para que nenhum time gaúcho fosse rebaixado. Né? Sim, e a gente está vendo aí que não é necessário, né? Não. Na verdade, ele foi uma precaução, né? Porque ele já estava pensando e futuramente, se desse algum problema, a CBF deveria levar e na Copa do Brasil, o que faz? Não pode ser eliminado também? Deveria ser a mesma lógica, né? Mas como é mata-mata... Grêmio e Inter, eu acho que não corre risco. O Juventude também já que não foi tão impactado diretamente por conta da chuva, porque Caxias do Sul lá não teve um problema grave da enchente, já está lá no meio de tabela. Então, acho que os times gaúchos passam dessa vez. Sobraria para mim para o Vitória, o Cuiabá também ensaiou uma melhor. Na parte de baixo estão Atlético Goianiense e Cuiabá. O Cuiabá andou se dedicando à Copa Sul-Americana, ficou mal. E o Atlético Goianiense, eu acho que está de olho na Copa do Brasil. Né? Então, por isso, a esperança que eles para eles. A esperança que tem. Então, a gente teria Atlético Goianiense, Cuiabá, o Vitória ali com 21 pontos, mas com um jogo a mais que o Fluminense, que uma vitória já passaria, o Vitória já entraria na zona do rebaixamento, e aí a gente não sabe qual seria o outro. O Corinthians. Corinthians. Vamos ver então o que acontece. Raquel Mota, obrigado aí pela participação mais uma vez. Maurício também, obrigado. É o tempo cravado aqui, a gente já acabou. Eu agradeço a você que nos acompanha, aciona a notificação, deixe o seu comentário, compartilhe, a gente gosta muito de falar com vocês. Um forte abraço.